Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, a pregação de João Batista. Então, para que a gente esteja em sintonia, se você não leu o texto, pare agora esse vídeo, pegue a sua Bíblia, leia o capítulo 3, dos versículos 1 a 10 e volte para esse vídeo, porque hoje o texto tá forte, hein? Abra sua mente e o seu coração para hoje. Então, mulher, esse é o começo do evangelho que as pessoas não falam as más novas ou as más notícias. Nós já vimos que o evangelho significa o quê? As boas novas, as boas notícias. Porém, antes de falarmos sobre as boas notícias que são trazidas pelo evangelho, nós temos que falar sobre as más notícias, as más novas. Porque sem elas, as boas novas não teriam sentido nenhum de existir, concorda? E quais são as más notícias, vocês sabem? Vou largar sem papas na língua, tá? A má notícia é: você é uma pecadora. Você tem pecado todos os dias da sua vida e, pior de tudo, você não se reconhece como uma pecadora, mulher. Você acha que você não tem pecados e por conta disso você não se arrepende. Forte, né? Para ajudar vocês a compreender um pouquinho, eu vou contar uma curta história que aconteceu comigo. Lá no início da minha relação com Deus, eu era assim, a mais resistente, por assim dizer, né? Fui a última a me entregar da minha família. Deus demorou para me pegar. E numa manhã, tomando café com meu marido, ele tava assim quietinho, orando. Aí eu esperei ele acabar, olhei para ele e falei: "Por que tanto você ora, homem?" Ele me respondeu: "Eu peço perdão pelos meus pecados." Imagine a minha cara, mulheres. Na hora eu falei: "Mas que tanto pecado você tem? O que você anda fazendo?" E ele falou pra mim: "Eu sou um pecador e eu preciso pedir perdão todos os dias." Gente, aquilo não fez sentido nenhum pra mim, a não ser me deixar preocupada, pensando em várias coisas. Sabe como é a cabeça da mulher, né? Pensando que pudesse estar acontecendo algumas coisas. Afinal de contas, eu pensava: eu não mato, eu não roubo. Que pecado eu tenho? Mas em contrapartida, eu falo mal dos outros, eu grito com meu filho, eu não sou paciente, eu não ajudo o próximo, não me coloco no lugar deles e por aí vai. Então, mulheres, nós precisamos, antes de tudo, nos reconhecer como pecadoras, para que possamos buscar o quê? Pedir perdão e buscar o arrependimento. E nesse texto, João nos chama a se arrepender. Ele não usa palavras suaves ou agradáveis aos ouvidos. Por que que ele não usa, gente? Por quê? Porque o pecado é algo sério, é algo que nos separa de Deus e requer uma resposta radical. Nossa, é sério isso. João Batista não estava interessado em aparências externas ou em tradições vazias que os judeus tinham. Ele disse aos fariseus e aos saduceus, líderes religiosos da sua época, que o arrependimento verdadeiro deve produzir frutos. Em outras palavras, não basta dizer que a gente se arrepende se a nossa vida não tem uma mudança real, se a gente não for transformado. O pecado ele deve ser deixado para trás e devemos nos voltar completamente para Deus. Nicodemos, que é um pastor que eu gosto muito, ele fala que o arrependimento é uma evidência da graça de Deus em nós. Ele nos leva a odiar o pecado e a buscar a santidade, ou seja, é um processo contínuo, é uma transformação que afeta o quê? Toda a nossa vida, não é um simples dizer. E João nos alerta para isso, que o tempo é curto, o machado já está à raiz das árvores e qualquer árvore que não produzir bom fruto será o quê? Cortada e lançada ao fogo. Mulheres, essa mensagem é clara: sem arrependimento não há salvação. Então é hora de nós nos confrontarmos com os nossos pecados, antes de tudo reconhecer para nos arrepender verdadeiramente e viver de acordo com a vontade de Deus, né? E agora eu quero deixar uma pergunta para você, tá? Você se reconhece como pecadora? Hoje você consegue fechar teus olhos na tua oração e dizer: "Deus, perdoa pelos meus pecados, eu pequei." Você consegue fazer isso? Eu confesso que eu não conseguia, porque como vocês ouviram a minha curta história, eu não me reconhecia como uma pecadora. Mas graças a Deus, ao agir do Espírito Santo, hoje eu reconheço como pecadora. Eu peco todos os dias. E eu deito no meu travesseiro, eu peço perdão para Deus, relato meus pecados e eu peço para que Ele me dê conhecimento e sabedoria para que cada vez eu peque menos, para que eu possa me edificar, para que eu possa ser transformada. E é sobre isso. Então, mulheres, reconheçam-se como pecadoras, para depois pedir perdão. Esse arrependimento ele tem que ser verdadeiro, tem que vir do coração. E Deus sabe quando é.
Então é esse meu desejo. Eu quero que vocês pensem, né? Pensem nisso tudo que eu falei. É um texto forte, é um texto pesado, mas tem que ser. Porque o evangelho não é só amor, gente. Ele é mudança, transformação de vida. A gente tem que dar tudo de nós para ele, tá? E eu desejo que vocês se reconheçam, se ainda você não se reconhece, que você se reconheça como uma pecadora, tá? E que você se arrependa verdadeiramente, para que haja, assim, mudanças incríveis na sua vida. Amém. Lindo dia, abençoado e até amanhã.